fazer o flare. Mas é tipo ninja, parça. Salve, salve, rapaziada. Tudo na paz, boa tarde pra nós. Aqui pelo menos é boa tarde, né? Não sei se é bom dia ou boa noite aí pra você. Mas vou fazer mais um vídeo. No caso, não nesse espaço aqui, onde eu fiz já da tela e dos sketches, e sim no ateliê, porque eu vou precisar pintar a parede com o spray. E a ideia do vídeo é, no caso, explicar sobre algumas diferenças entre os caps que tem nas latas, né? Que é o que a gente coloca em cima. Eu vou pegar aqui uma para fazer um exemplo. Aí, e no caso, essa aqui, ela já tá usada, é um branco. E esse aqui é um cap que vem com grande parte das latas. Eu vou explicar certinho. Aqui dá pra ver que o buraco que ele tem é bem fino. Então, o que sai aqui de lata, de spray, né, de tinta, não é muito. E no caso eu vou estar explicando, né, entre esses caps, vou estar fazendo uma demonstração de traços com esse cap aqui. E é isso, agora bora ali pro ateliê. É isso, chegamos no ateliê. E no caso tá com essa parede aqui pintada. Eu preciso passar um branco nela pra deixar ela fresquinha e poder explicar a diferença entre os caps. Que no caso eu vou explicar entre todos esses que eu tenho aqui. Que não são todos, porém eu posso fazer um vídeo na próxima explicando sobre mais opções. Mas aqui já tem do fat até os mais finos e alguns diferentes aqui. E é isso. Agora bora limpar essa parede aqui, deixar ela lisinha para poder fazer a demonstração. Aqui eu tenho branco de 18 litros. Tenho que abrir ele. Começar a preencher. Aqui eu acho que eu vou precisar fazer uma demão, né, bem grossa. E depois algumas, sei lá, 2 ou 3 a mais. Eu vou talvez passar um spray de branco nesses traços aqui pretos para facilitar um pouquinho o processo. Então é isso, eu vou pegar aqui, vou preencher por cima desses traços pretos. Só para facilitar um pouco o processo, porque o branco ali do latex vai ser mais difícil de limpar esse preto aqui. Nem precisa da bandeja. Passar bem grosso mesmo pra já liquidar com isso aqui. A parede já tá branca. Agora eu já posso pegar os caps aqui e começar a explicar um pouquinho sobre eles. Só antes disso, eu no caso quero falar uma coisa e eu vou aparecer aqui de novo pra falar. Então, no caso o que eu queria contar é que eu vou abrir a área de membros agora no canal, que no caso meu objetivo é poder ter uma proximidade maior, né? Como eu não consigo responder todo mundo que me manda mensagem no Instagram, não consigo responder todo mundo que manda mensagem aqui no YouTube. Ali é um lugar que eu vou ter, né, um acesso específico para pessoas que pagam, né, mensalmente um valor. Aí vão ter categorias, né, por enquanto tem 2. E no caso depois eu vou criar outras com maiores privilégios ainda. Com o objetivo, né, de ter essa proximidade, de poder trocar uma ideia maior com a rapaziada, né, poder, no caso, responder as perguntas que vocês têm, né, as dúvidas. E é isso, né? Esses posts também, né? Com mais informações para a rapaziada que realmente quer aprender mais e entender melhor sobre o grafite, né? E já poder ter tipo uma noção. Ah, pode crer, isso aqui foi usado isso aqui para fazer esse tamanho, né? Isso aqui foi usado para isso, para poder fazer esse estilo, vamos supor, né? Além disso, também ter vídeos, né? Tipo, vídeo só para membros, de tutoriais mais específicos, que no caso eu vou fazer, vamos supor, uma opção com 3, né? 3 opções e vocês escolhem qual estilo de vídeo vocês preferem que eu faça de tutorial, ou eu faço perguntas e vocês respondem, né? Tipo,
O que eu tenho mais dúvida realmente é na construção da letra. O que eu tenho mais dúvida é no controle do cap. Então eu vou poder atender realmente, né, o que vocês estão precisando mais de ajuda e poder dar essa liberdade, né, para vocês, para aprender coisas que eu queria, né, e poderia ter aprendido de uma forma, né, tendo alguém para me ensinar, e tive que aprender tudo sozinho, né? Gostei de aprender sozinho porque consegui me virar. Quem quiser conferir, então, o botão de seja membro já tá aqui embaixo, né? Fica do lado do inscrever, se eu não me engano. E é isso. Ali a gente já vai ter uma proximidade maior, já vou começar a publicar os vídeos ali em breve e começar essa troca de ideia, né, melhor entre nós, pra gente poder ter um contato e eu poder ajudar melhor ainda nas pessoas que acompanham aqui o canal e que realmente estão curtindo, né, a cena do grafite, estão entrando nessa cena e querem aprender ainda mais, né? É isso, bora pro rolê dos caps agora. Aqui eu tenho uma variedade grande de caps. Esse aqui é o transfer, que eu fiz com vocês aqui já. No caso aqui tinha coisa, né, de quando eu gravei a parada do transfer. Esse aqui, que é um dos primeiros que tava ali, é um fat cap. Ele, se eu não me engano, é o Pink Dot, porque aqui é rosa, né? Eu não sei, como eu tenho meu negócio do daltonismo, às vezes eu me confundo com isso aqui. Mas o que diz que ele é um fat cap? Esse buraco aqui embaixo. Como você consegue ver aqui, ó, esse buraquinho ali, que é quase a metade dele, você consegue ver que bastante tinta vai passar por aqui. Eu vou mostrar uma diferença com um outro, só para entender essa parte ali, né? Depois eu já vou fazer demonstração com o cap. Mas só para entender, esse aqui, ó, ele é todo fechado. Só tem uma pequena abertura ali, ó. E no caso, essa é a diferença, para poder entender, né, que bastante tinta vai passar. Então isso, você olhando embaixo do cap, você já sabe. Ah, esse aqui provavelmente é um fat. Esse aqui provavelmente é um skinny. E eu vou fazer demonstração. Esse aqui é o meu favorito. Ele vem com as latas da Flame e, na minha opinião, tem um resultado muito bom. Deixa eu ver. Vou pegar um tom mais escuro para fazer a demonstração. Esse Purple. Só pelo barulho dá pra saber já que ele sai bastante. Esse aqui é o primeiro fat cap que eu vou estar testando. Ele, se eu não me engano, é similar a esse aqui, que é um ultra fat. E eu gosto bastante de como ele fica, que ele fica a bolinha bem certinho. É, mas ainda tá saindo zoada. Aí é porque o cap tá meio zoado mesmo, não vai ficar com a bola perfeitinha. Mas já pra ter uma noção, né, a bola dele é bem grande. Se eu vier perto, ele provavelmente escorre, porque essa tinta aqui ainda tá meio parada há um tempo. Ela já sai bastante tinta em um spray só. No caso, dá pra você fazer traços finos, né, com ela. Mas é mais na velocidade mesmo pra você conseguir fazer isso. E essa é uma prática, né? Para você conseguir ter maior controle do cap, é ir brincando com ele e tentando, né, fazer diversas formas. No caso, aqui dá para engrossar de uma forma muito fácil, pelo fato dele ficar muito grande. Mas ela sai muita tinta, então escorre, porque ela sai com muita força. E acaba tendo uma dificuldade para ter um maior controle com ela. Mas é muito bom para, vamos supor, fazer o flare, né, das tags. E isso é uma coisa que eu gosto muito. De poder deixar a letra grande e deixar fino, né? No caso, se você fizer com velocidade, você consegue trazer um traço fino. E isso é uma coisa que eu gosto muito de usar para fazer as diferenças nas tags. Porque no caso, a gente consegue fazer, vamos supor, uma tag lá em cima, né? Quando a gente quase não alcança, a gente vai só nessa movimentação.
do punho. E isso já faz a gente conseguir fazer uma tag, né, que a gente às vezes não iria alcançar. E dá um estilo bem legal também. Eu gosto de como fica. Porém, gasta bastante lata, né? Aqui, fazendo essa brincadeira aqui já foi bastante, porque pelo fato de sair muita tinta, né, ter uma abertura grande, ela vai gastar mais tinta também. Agora eu vou falar sobre esse cap aqui, que é o Lego Cap. Ele também é um dos meus favoritos e assim como esse aqui, né, que é o Pink Dot, eu prefiro esse aqui para fazer o preenchimento e traço de throw-ups, né, quando eu faço na rua e preciso da velocidade de um rápido preenchimento. Esse aqui já é um que é mais tranquilo, até no caso fazendo um rolê e preenchendo com esse, contornando com esse, ainda funciona, na minha opinião. Mas é um cap que eu gosto mais de usar para contorno de peça, para fazer tags em lugares que não são tão grandes, né? Porque daí você consegue um pouco do flare com esse cap aqui ainda. Eu vou explicar isso ali. E é isso, vou falar sobre o Lego Cap. Com o Lego Cap você não consegue fazer traços tão grandes, mas o interessante dele é que ele é um cap mediano. Então, no caso, o traço aqui, fazendo rápido, você já consegue trazer ele bem mais fininho e sem sair tanta tinta, então ele não vai ficar com esses escorridos aqui pra fora. E né, por isso ele é um dos meus caps favoritos, que você consegue ainda, vou fazer agora devagar e brincando com o punho para mostrar como ele consegue ficar grande se você quiser. E ser um cap que dá pra fazer tanto fino quanto um meio grosso assim, né? Não muita coisa, mas um pouco mais já de tamanho. E ele, né, a mesma coisa. Aqui, ó, se eu chegar mais perto, ele ainda vai estar com bastante pressão e vai sair mais tinta, vai acumular. Então, né, no final do traço, é legal você não ficar muito parado no mesmo ponto, né, que nem nessas junções aqui, porque senão vai escorrer. E tem que ter um pouco de cuidado, né, quando você tá com caps que saem bastante tinta. Dá pra deixar ele um pouco maior, porém daí ele toma mais tempo, né? Porém, ainda é uma coisa que daria pra você usar pra preencher uma throw-up, né? Só que no caso não vai preencher tão rápido que nem o Astro, mas dá pra se virar ainda, na minha opinião. E daí agora aproximando a gente consegue criar o contraste. Aqui mais fino. Pra criar essa distância, né? Criar um objeto 3D. Ele dá pra brincar muito bem. E você deixa o mais fino que tá atrás, o mais grosso na frente. Dá pra brincar. E no caso com as tags, né, você já consegue trazer um flare. E dependendo, né, se você chegar bem perto, você consegue um traço bem fininho e fluido. Eu gosto bastante dessa... Eu gosto bastante desse final que dá pra fazer, que é essas bolinhas, né? Vamos supor que dá pra fazer no final da tag. Eu gosto muito dos efeitos que eu consigo fazer com o cap, né? Com o Lego Cap. É um cap bem versátil, né? Que, como eu falei, dá pra você preencher, né, peças muito rapidamente, né? Vamos supor, tô fazendo uma peça, né? Imagina isso aqui muito maior, né? Você consegue pegar e preencher e conseguir um preenchimento homogêneo, né? Porque às vezes você vai preencher uma coisa muito grande de uma peça e vai usar um skinny, você precisa manter muito bem, né, o traço um do ladinho do outro. Esse aqui você já consegue abrir, esperar um pouquinho mais e deixar ele fazer sozinho. Que daí com o skinny, para você preencher uma área, né, ele já é um pouco mais difícil. Você já precisa ficar bem certinho, um atrás do outro, tal, e fazendo movimentos, né, bem alinhados um com o outro, porque senão ele não pega muito bem, né? Se você for fazer assim, ó, ele já vai marcar muito e não vai preencher muito bem, né? Imagina isso numa peça maior ainda, né? Um negócio assim, você assim não vai conseguir preencher tão rápido e tão certinho, né? Com o Lego você já consegue deixar ele um pouco mais afastado, né? Claro, vai gastar mais tinta, mas ter um resultado melhor no preenchimento, né?
e fica, no caso, mais homogêneo no final. Eu gosto de usar o Lego pra quando eu tô fazendo uma peça, nem que eu trace com o skinny para montar todo o layout, né? Vamos supor que aqui seja um espaço que eu quero preencher, e daí eu venho com o Lego Cap depois, né? Vamos dizer que eu tenha feito isso aqui com o skinny antes, aí eu uso o Lego para o preenchimento das peças. É uma das que eu mais gosto de usar para fazer isso. E agora eu vou explicar sobre o skinny, que no caso eu já usei ali para preencher, mas agora eu vou falar melhor dele e fazer traços agora para mostrar essa diferença. Só vou preencher de novo agora uma camada de branco para poder deixar isso aqui mais clean. Vou deixar essa tag ali em cima porque eu gostei dela. E agora eu vou explicar sobre o skinny. Ué? Quer que tá entupido? Na verdade eu acabei pegando a mesma cor, só que outra lata. Aí. Esse aqui já tem um controle maior de tinta, né? Ele não deixa sair tanto. É aquele que eu fiz a comparação entre os dois Fat Caps, entre no caso o Fat Cap e esse aqui. Ele normalmente vem com as latas, se não me engano, da No, e da Articans é um outro. Da Articans vem com esse branquinho aqui, que eu particularmente não gosto, e gosto bastante desse aqui. Uso ele para fazer traços mais finos, uso ele para fazer esboços de letras, mas é um cap que faz traços finos. Ele é o Stock Cap, mais conhecido, né, como Stock Cap, esse pretinho. E é porque ele vem do estoque, assim, né, com a lata. E no caso a gente consegue fazer traços ainda mais finos, né, com velocidade e bem próximo da parede, o que é muito interessante, né? E é bom para, vamos supor, um esboço, né, de uma peça. Tipo, quero começar aqui com o R. Você já consegue montar uma estrutura, né, de uma forma que o traço não fica tão grande. Dá para brincar com ele. E, né, um exemplo, vamos supor, de uma construção de um RE. E ele pro preenchimento, né, já é um cap que, na minha opinião, é um pouco chato de ter que preencher com ele, porém ajuda na economia da tinta. Você fazendo bem certinho, você consegue, na maioria das vezes, economizar tinta, né? Vamos supor, se comparando com qualquer um desses dois, porque vai exigir que você tenha mais paciência, né? Dá pra vir um pouquinho mais de longe, preencher um pouco mais fácil. E quando você precisa fazer espaços, né, menores, né? Vamos supor que você tem que preencher, tipo, só dentro disso aqui, né? Daí ele é mais fácil, porque daí você pode passar 2 vezes, né? Ter certeza que vai ficar dentro da linha. Porque é mais fácil ter um controle com ele, né? Ele não sai muita tinta, não exige muita pressão. Então é um cap que eu gosto de usar bastante para trabalho de peças, né? Ele já não vai engrossar tanto quanto o Lego, porém dá para fazer um trabalho, né, de deixar um pouquinho maior. E dá para ter bastante controle, né? Porque ele não sai tanta tinta. Então esse azul aqui vai ter mais contraste com o fundo. E é realmente para isso que eu gosto de usar ela. Agora, pra mim, né, o que é? Esses 3 caps aqui, eles são meio que os que eu mais uso. E eu divido eles entre fino, médio e grosso, né? O Fat, o Lego Cap e o Stock Cap. No caso, esses 3 aqui são os que eu mais uso, porque são os que eu mais tenho acesso aqui, né? Eu tenho uma caixinha com vários desse estoque, por causa de uma encomenda que eu fiz de lata antigo, e veio com vários desse. Agora os que eu peço não vem mais com esse, que no caso vem com esse aqui, que eu tenho bastante também, da Articans. Mas eu não gosto de usar esse cap aqui,
então eu nem vou fazer demonstração dele. Mas é um cap mediano também. E é isso, esses 3 aqui, né, que eu já mostrei, são os 3 principais no meu rolê, os que eu mais gosto de usar. Gosto mais do Lego do que o do New York. Gosto mais desse aqui que vem junto com a Flame Orange. Ele é um Fat que vem junto com essa lata e acredito que é o Pink Dot pretinho, não sei se é realmente esse o nome. Mas aqui ainda tem alguns outros Fat Caps, esses 2 aqui se eu não me engano. Mas como são parecidos, eu vou mostrar agora alguns caps que são meio diferenciados, né? Que são esses 2 aqui, que eu vou considerar como caps especiais, né? Que esse aqui é o Needle, eu gosto de usar ele para contorno de throw up. E esse aqui é o de caligrafia, né? O transversal, porque ele você consegue fazer o traço ficar retinho, né? Retinho como você precisa para caligrafia, né? Com uma parada tipo assim, né? Reta. E no caso, esse aqui ele já é bem diferente. Agora ele tá de lado, se eu quiser aqui eu posso arrumar e mudar, né, o lado dele, mas vamos supor aqui ele ficaria muito bom para preencher espaços. Porque você consegue preencher, né, encaixando uma lacuna na outra. Fica como se fosse um marcador, né? Que é o clássico, né, desses marcadores maiores, ou até os da Posca, né? Ou que seja esses aqui que são chanfrados. É como se tivesse esse efeito. Mas daí é com um spray, o que é bem interessante. Esse aqui, por ser até um pouco fininho, dá pra fazer contorno com ele e pegar um efeito interessante no contorno. Que, né, quando ele for assim ele vai ser mais fininho, quando for reto assim ele vai ser um pouco mais grosso. E dá uma ideia legal. E agora eu vou falar sobre o Needle. Esse aqui eu gosto de usar para contorno de throw up. Na minha opinião, ele é mais usado para isso, né? No meu rolê, pelo menos. Eu não uso ele para muitas outras coisas. Além de talvez fazer tipo uma estrela assim, um brilho, sabe? Tipo, ó, no meio. Tá entupido. Aê! Eu posso usar ele para fazer um brilho, né? Tipo, fiz uma pontinha, joga um pouquinho de fora, porque ele dá bastante dessa chamuscada. E ele vai longe, né? Por causa desse biquinho. E daí, bum. 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 Bum, bum. Tipo, né? Fazer essa estrelinha assim. Eu acho legal usar ele. Ou se não, pra contorno de throw up, né? Vamos supor que aqui tá preenchido. Venho aqui e consigo contornar. E ele é legal por causa disso, ó. Ele consegue ir longe, se eu quiser. Ó, posso chegar lá longe. E ele é interessante por causa disso, né? Se você precisa chegar muito longe para fazer o contorno, tipo no vídeo da escada que eu tava pintando, eu tava bem longe. Se eu tivesse usado esse cap aqui com o branco para contornar, eu poderia ter chegado mais longe ainda e vamos supor, né? Feito isso aqui, ó, boom. Contornado o que eu precisava contornar. E daí chegar mais pertinho. O que dá até um efeito legal também. Mas não pensei nisso na hora e não usei. Mas é uma coisa que é interessante para isso também, né? Além de contorno de throw up e para fazer essa chamuscada, né, de longe. Porque ele dá umas escorridinhas bem interessantes. No caso dá para usar para fazer um efeito, né? Se quiser, vamos supor, preencher com essa cor aqui antes. Agora eu quero só jogar umas gotinhas. Ele de longe vai conseguir trazer esse efeito. Mas, né, tem que cuidar porque vai cagar tudo do lado também, né? Se você for muito longe. Mas já é mais uma funcionalidade para esse cap aqui. Eu gosto também dele para tag. Acho que dá para fazer tags interessantes. Porque é como se tivesse um marcador
que fosse só uma bolinha, né? Porque ele não abre muito, ele vai sempre ficar retinho, quase no mesmo tamanho, então fica um resultado interessante. Ele é um pouco mais fino, mais grosso, na verdade, não é tão fino que nem o estoque. E sai bastante tinta, ele gasta bastante tinta também, né? Como dá pra ver aqui, se eu vim bem perto, ele escorreu. Mas é um cap também bem interessante, eu gosto de usar. E acredito que é um cap que, além de ser meio especial, né, dá pra usar pra fazer bastante coisa, né? Esse aqui já, na minha opinião, não tanto. A parede aí tá completamente sapecada, mas até que tá uma composição interessante. Como ficou aí, com várias tags. E é isso aí, eu tenho que trocar a bateria que tá com 1%. E eu já volto aí pra dar uma finalização ali nos caps. Tamo junto. Agora eu vou finalizar o vídeo, na verdade eu vou deixar pra preencher isso aqui depois. E é isso, depois de sapecar toda essa parede aqui, eu vou deixar ela secar um pouco. Eu ia preencher agora, mas vou deixar secar um pouquinho melhor, para poder passar aqui o branco em cima. E agora passar de novo sobre os caps. Esse aqui foi o Fat, o Lego, o Stock, o Transversal e o Needle, que eu falei sobre nesse vídeo. Esse aqui eu gosto de usar para preencher throw-ups e para ser mais rápido, né, e ágil. Ele gasta bastante tinta, mas você consegue trazer um efeito bem legal, né, como esse aqui, para as tags, e fazer elas bem grossas, bem grandes. É bem interessante, mas gasta muita tinta, né. O Lego já é uma opção que também dá para fazer throw-up e economizar um pouquinho mais de tinta, né, porque ele não vai sair tanto que nem esse, mas já não vai ser tão rápido, vai perder um pouco de velocidade. É um cap bem versátil também, eu gosto dele, né, para contorno de peças, né, vamos supor, isso aqui eu gostaria de contornar com o Lego. O Stock Cap é o que eu mais uso realmente para contorno de peças, para fazer traços mais finos. Tem mais skinnies, né, tem caps que são mais skinnies e mais fininhos que esse aqui, que eu vou fazer em outras demonstrações, em outros vídeos, mas esse aqui já é o que eu uso, né, para contorno de peças quando precisam ser mais finos mesmo, para detalhe, para ter mais controle, né, sobre o spray, se eu preciso fazer uma coisa muito delicada. E é bem versátil também, né, você consegue usar para preencher, só que ele vai demorar mais, porém tem a qualidade de uma economia de tinta legal. Esse aqui é o Transversal, ele é legal para preencher as coisas, né, você usar ele de lado assim, ou no caso para fazer caligrafia, se você virar o biquinho dele e usar ele dessa forma. E para mim ele não é tão versátil, ele gasta um pouquinho de tinta, sai bastante no vermelho principalmente. Esse aqui não tanto, porque é um menorzinho, mas eu não uso tanto ele. Esse aqui eu já uso mais, que é o Needle, e gosto dele para contorno de throw-up, para fazer esse efeito aqui e para poder chegar longe, né? Porque ele potencializa isso, né? De a concentração de tinta sair só para um lugar, não abre tanto. Então você consegue chegar mais longe com ele, né? E fazer, vamos supor, isso ali, né? Que eu tava com a mão aqui, mas consegui chegar quase até lá com um spray. Então é versátil para isso, né? Além de outras coisas. E é isso aí. E agora finalizar o vídeo. Tamo junto. Agradecer aí a quem está acompanhando esses vídeos diferentes, né, que eu explico mais e falo mais, né, sobre as técnicas e sobre coisas que eu já sei, né, sobre grafite e acabei aprendendo, né, depois de bastante tempo fazendo. Acho legal eu poder trazer isso para as pessoas que querem conhecer e saber mais. É isso, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica ligado também na área de membros, que já está disponível. Aqui embaixo é só clicar no Seja Membro que vai aparecer as informações sobre as categorias. Além disso, eu também vou ter conteúdos especiais lá que eu não posso soltar aqui, né, porque como vão ser pessoas que realmente querem ver o grafite mais a fundo, eu vou trazer vídeos lá de coisas que, no caso, eu não posso mostrar. Até o próximo. E logo tem mais sobre outros caps e sobre outras técnicas aí nesses estilos de vídeo. Tamo junto.